Olá, olá, bom dia. Vixe, até eu assustei agora. Olá, olá, bom dia. Agora sim. Tudo bem? Começando mais um culto no lar essa semana. Encarando essa friacazinha, mas que vai durar pouco, né? Logo, logo tá indo embora. Mas que é bom, né? A gente tava num calor bem intenso, apesar de que o período da tarde também não tá muito fresco, não. Mas vamos lá começar o nosso culto de hoje? Observando aí o mundo, né? Muita coisa acontecendo. É furacão, é gente descontrolada. Vamos lá hoje vibrar, né, pro nosso planetinha. Já deu as 9 horas. Vou cantar uma música pequenininha pra gente entrar em harmonia, tá bom? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, à nossa Mãe, Maria Santíssima e Advogada, rogando a eles mais equilíbrio, mais amparo, mais auxílio. Não que esteja faltando, Mestre, mas é porque ainda não conseguimos nos encontrar no eixo central, num ponto de equilíbrio para encontrar a nossa paz, para encontrar um conforto. Somos muito gratos e seremos eternamente por todo o trabalho já cedido a uma humanidade tão alheia à sua realidade. Mas percebemos que o planeta, mais uma vez, entra num período de agitação, como se estivesse em um estado convulsivo, energético. E é por ele que rogamos hoje, Mestre. Primeiramente pedindo perdão por sermos tão egoístas, tão indiferentes com as suas necessidades, com os seus filhos. Mas estamos começando a compreender o nosso papel real sobre a sua superfície. Hoje conseguimos entender que somos os verdadeiros anjos do nosso planeta, os caseiros, aqueles que cuidam, aqueles que velam, que organiza, que limpa, que ajusta, que planeja antes de qualquer ação para que não possa ferir nem os grandes nem os pequenos. E somos gratos por termos todos aqueles que passaram a vida estudando, tendo disciplina para cuidar do nosso planeta, para entender o seu funcionamento, as suas marés, as suas correntes, as suas ondas, para que assim pudéssemos também aprender como conviver com a principal peça de nossas vidas, o nosso planeta. Gratidão por um presente tão precioso e perdão por demorarmos tanto tempo a acordar, Pai. Graças a Deus, estamos acordando. E que assim seja. Que assim seja. Oi, minha linda, bom dia, seja bem-vinda. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja com você e com todos aqueles que são nossos, né? Em qualquer lugar do planeta. Que Ele possa amparar, guiar e proteger sempre. Um beijo. Vamos lá? Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo,
Vamos começar a estudar o duelo. O duelo ele é um pouco grande, tá? Hoje em dia já não tem duelo como antigamente, né? Mas as pessoas ainda fazem os duelos aí de forma inconsciente, achando que tá tudo certo, eu só tô tentando buscar razão. Na semana que vem, minto, na próxima semana a gente termina o duelo e na próxima, depois de finalizar o duelo, nós vamos começar o capítulo 13 e vamos estudar que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então vamos lá, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como tais por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Eu gosto de colocar essa leitura numa outra posição, mas hoje eu vou usar ela num outro formato. Para que a gente possa perceber... Desculpa, gente, ela já vai voltar, tá? Minha voz vai e volta. Que apesar da gente olhar para o planeta e falar, nossa, o mundo está andando para trás, as pessoas estão ficando assim, assado, parece que tudo está piorando, parece que tudo está mais difícil, nós somos obrigados a perceber, sim, que o nosso planeta está melhorando. Que as pessoas elas estão tendo um olhar mais crítico, mais real, mais lógico, mais racional, né? Menos alienado, menos orgulhoso, menos egocêntrico. Tanto é que hoje já não existe mais duelo, né? Antigamente isso era considerado legal. Eu tenho uma rixa com fulano, pode ser ela a rixa mais besta do universo, vamos supor uma coisa bem grotesca, sei lá, eu apaixonei pela mulher daquele cara e agora eu quero ela e ela tá na dúvida, vamos duelar. Antigamente isso era legal. Hoje em dia o povo vai rir, né? Eu falo, vocês são doidos? O que vocês estão comendo? Estão bebendo o quê? Não, gente, aterriza, volta aqui pra terra. Porque hoje nós já estamos com uma mente mais evoluída, né? A moral mais evoluída. Então, sim, nós ainda temos muitas coisas a melhorar, porém, nós já melhoramos. Agora, vamos lá pro lado que eu gosto de enfatizar, né? O lado que ninguém gosta de ouvir.
Mas isso não quer dizer que o duelo não exista mais. Não existe aquele duelo, né? Que eu vou ficar de costas pro meu inimigo. Vou dar 10 passos, 1, 2, 3, 10. E você, 1, 2, 3, 10. A gente vira, 1, 2, 3, pá, atira. Não existe mais esse tipo de duelo. Mas existe aquele duelo de ego, né? Aquela briga para quem quer ter razão, para ver quem tá certo, para ver quem vai levar para casa o troféu de cara, eu sou o mais lindo do planeta, ninguém me vence, eu sou o bam bam bam. E muitas vezes isso é de forma inconsciente. Às vezes as duas pessoas que estão ali disputando o ego, né? Elas estão certas, só estão enxergando a mesma situação em um ponto de vista, em um ângulo diferente, mas as duas estão falando a mesma coisa. Só que o ego é tão grande que elas não têm a humildade de parar para analisar, sequer para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu enfrento muito isso às vezes não, né? Não vamos ampliar muito para não criar atrito, mas eu enfrento muito isso. A maioria das vezes que eu vou conversar com umas determinadas pessoas que eu tenho o hábito de conviver, não vai eu falar demais. Eu primeiro preciso ouvir o que elas têm a dizer, mesmo sabendo que não é por aí, que a gente já conversou sobre isso, já está consciente, mas eu preciso deixar o ego dela expandir, para a hora que terminar de expandir, eu poder expor a fala, para ela me ouvir. Não é nem para saber se eu estou certa, se eu estou errada. Vou vir para estou certa, se eu estou errada, só para ela me ouvir. E isso tem acontecido muito, ninguém ouve mais ninguém, todo mundo quer falar. E se a gente for parar para pensar, isso é carência, né? Aquela pessoa que muito fala, só olha que fala, ninguém nunca ouve, ou ninguém nunca fala, só o povo que ouve e ela nunca ouve ninguém. Isso é uma certa forma, né? Carência de ego. Então, o duelo, ele não existe mais no paf, mas ele ainda existe ali, o duelo de ego, de orgulho, que a humanidade às vezes se torna até selvagem, né? Não vou falar muito, não. Hoje eu tô meio xoxa. Quando eu tô xoxa, eu falo demais. Então, vamos lá. O livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Deixa eu ver uma aguinha aqui, rapidão. Pergunta de número 525, Allan Kardec perguntando para os espíritos. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Deixa eu só dar uma olhada aqui. E os espíritos respondem, seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem. Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Perguntou Allan Kardec de novo. Sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter, de tal sorte que o homem, não crendo seguir senão o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, o que o nosso mentor vai fazer? Ele vai te induzir, ele vai sugerir, ele vai aparecer na sua mente como se fosse um pensamentozinho, né? Mas aí você acata se você quiser, é o seu livre-arbítrio, tá? Ele vai fazer você esbarrar numa pessoa que você talvez precise encontrar para resolver algo kármico, né? Ele vai fazer você passar por um lugar, mas aí você passar, aí já é outros 500, né? Lá vem meu amigo, vamos ler a pergunta e a gente deixa ele passar. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Deixa ele passar. Vamos ver as promoções. E as promocinhas.
Gente, adoro essas músicas que esses caras tocando. Nunca ouvi na vida. Terrível, Tchê. Vou voltar. Deixa ele passar, gente. Tá lento? 59. 59. Deixa. Com casca. 3 amores. Olha o marketing. Depois eu vou lá. Uau! Vamos voltar lá? Então vamos. Tem laranja. Tem melão amarelo. Mexerica. Com banana preta. Pronto, voltamos. Pergunta de número 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, ele sobe em uma escada. Gente, eu tô estudando, tá vendo? Eu tô passada da cabeça. Eu tô estudando conteúdo errado, gente. E eu ainda vim aqui pra frente, que eu tive essa impressão aqui atrás. E voltei pro ponto errado. Que bom, né? Que a gente revisou essa aqui. Então, vamos logo pro ponto certo. Que é a pergunta 530. Desculpa, gente, de coração. Eu tô meio passada da cabeça hoje mesmo. Tô xoxa. Pergunta de número 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso, que são vulgarmente chamadas de pequenas misérias da vida humana? E os espíritos respondem: eles se comprazem com esses aborrecimentos que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crê que se tua baixela se quebra é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Por um ou outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante essa vida ou em outra e que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Aí essas que de outras vezes não há motivos, muitas vezes é por causa da sua vibração, né? Dos seus pensamentos, das suas escolhas, dos seus valores, da sua moral. E isso ajuda muito. Igual fala assim, ai, estranho em mim não pega não. Pega, se sua frequência for a mesma, pega. Por isso que é importante sempre estar orando e vigiando. Porque se você estiver orando e vigiando seus pensamentos não vão, ou quase que nunca, né, ter uma queda brusca. Seja bem-vindo, Alexandre. Ou se ter uma queda brusca, quando você perceber que você caiu ali sua faixa vibratória, você vai orar e vai voltar a sua frequência. Beleza? Pergunta de número 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com sua vida corporal? E os espíritos responderam: frequentemente eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vós experimentar. Pode-se a isso por um termo o porquê que... de novo. Pode-se a isso por um termo e por que meio? Sim. Pode-se orar por eles e restituir-lhes o bem para o mal. Acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe, coloca-se acima de suas maquinações. Eles cessam vendo que nada ganham com isso.
A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. A gente tem mania de achar que o mal é mal, né? E o mal é o mal. Igual eu tava outro dia vendo um TikTok com a minha menina. E aí apareceu uma música que a gente deu trela de rir, mas deu trela de rir. Eu acho que cai assim perfeitamente para essa leitura. Tô tentando lembrar aqui. Lembrei, gente. Eu sei que não é legal fazer isso, mas é só pra vocês saberem a música. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Vocês já ouviram essa música? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe. Gente, pelo amor de Deus, coitado do cão. Primeiro que não tem cão, né? Somos todos irmãos. E o mal, gente, ele precisa existir, sim, ele existe com a permissão de Deus e ele trabalha de forma indireta, o mal entre aspas, para as obras de Deus também. Você acha que Deus, na perfeição divina, maravilhosa e onipotente dele, tem o poder absoluto e vai deixar o mal existir por capricho ou preguiça? Não, isso faz parte do processo. É aquelas falas bonitinhas que a gente vê no Instagram, né? Conhecer a sua sombra, nenhuma árvore chega ao céu sem a sua raiz atingir, né? Então, a sombra, ela é só o oposto. Inclusive, foi ontem, eu lembro, a gente estava estudando isso com meu colega Gaspar, lá no GECAL. A sombra, ela precisa existir. Não tem como a luz existir sem a sombra. Então, a gente tem que abraçar esse lado nosso também, né? Até porque se a gente não abraçar, não tem como a gente conhecer a luz. A gente precisa conhecer a nossa sombra, conhecer os nossos erros, conhecer as nossas falhas, onde é que eu peco. Como assim, Tina, onde é que eu peco? Onde você é no orgulho, você é na inveja, você é na vaidade, você é no egoísmo. Você nunca parou pra pensar se você tem esses sentimentos. Não, eu não tenho isso, não, eu sou uma pessoa do bem. Tanto é que tá encarnado aqui junto com a gente, mas nós somos do mal. Então, é bom parar pra pensar isso, tá? Tô segurando a onda pra esperar mais o meu amigo passar. Hoje nós estamos daquele modelo, né? Tudo atravessado. Tudo atravessado. Então, vamos lá. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? E os espíritos responderam: não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm nos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem, senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido destas palavras. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente, um bem deve surgir, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. E é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? O mal, ele não é mal. Ele veio para te ajudar, para te mostrar um erro que você está cometendo, que você está ali sempre nesse caminho, você tropeça na mesma pedra, né? E aí você acha que é o mal? Não, é uma coisa não muito satisfatória que está te mostrando o que você está fazendo de errado, e é por isso que o universo não está te dando aquilo que você tanto almeja, né? É mais ou menos assim que funciona. E eu achei interessantíssima essa parte aqui de cima, que os nossos mentores, os espíritos de luz, tanto os da sombra, eles estão aqui e vão sempre tá falando com a gente. Mas só vai ouvir quem estiver aberto para ouvir. Quem estiver aberto para se assistir, se avaliar, se analisar, é perguntar.
Eu sou invejoso? Eu sou egoísta? Eu sou egocêntrico? Eu sou muito vaidoso? Ai, gente, eu sou uma pessoa covarde? Ou não, eu sou uma pessoa... Essas perguntas a gente tem que estar fazendo constantemente, porque a gente está se assistindo, se avaliando. E que possamos ser muito mais severos do que quando nós vamos fazer isso com os nossos irmãos. Porque a gente tem essa prática, né? A gente sabe fazer isso com todo mundo. Então, vamos ter essa mesma prática para conosco mesmo, beleza? E vamos só mais uma, então? Pergunta de número 533. Os espíritos podem obter os dons da fortuna, desde que solicitados para este efeito? E os espíritos respondem: algumas vezes, como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: uns e outros. Isso depende da intenção. Mas frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. E aqui a gente encerra. Até porque, gente, nós sabemos que a fortuna, ela é uma prova muito grande, né? Nesse mundo de matéria. Eu vou deixar bem grande aqui um fim marcado para na semana que vem eu não cometer a mesma gafe que eu cometi hoje, né? E o início aqui, gigante. Por que, Tiene, que ter dinheiro aqui é muito difícil? Lembra daquela passagenzinha, daquela fala do nosso irmãozinho, que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus? Você vive num planeta de matéria. Aqui o que é precioso? Só matéria. Se você tiver aí rios de dinheiro, que hora que você vai parar para pensar na sua alma, na sua conduta moral? Você vai se sentir o Todo-Poderoso. Eu conheci uma pessoa uma vez que era assim. No escritório dele, ele gostava de ser chamado de o Todo-Poderoso. E os funcionários chamavam ele de o Todo-Poderoso. Você acha que uma pessoa nesse nível moral vai parar para fazer essas perguntas? Será que eu sou egocêntrico? Será que eu sou vaidoso? Será que eu sou invejoso? Ai, será que eu sou egoísta? Ai, será que eu sou grosso? Será que eu fui mal educado? Ai, será que eu falei alguma coisa que fulano não gostou? Lógico que não. Pessoa que tem esse nível não vai parar nunca. Tudo que ela fizer para ela tá certo e ai daquele que achar que tá errado. E aí você acha que uma pessoa dessa vai ouvir o que os espíritos têm a dizer? Vai conseguir entrar no reino dos céus? Tem que ter, assim, uma moral. E eu já vi também, né? Assim como eu já vi uma pessoa que gosta de ser chamada todo, eu já vi uma pessoa que tinha muita grana e tinha um coração, assim, extraordinário. Eu acho que se eu ver outra pessoa, assim, nesse mesmo estado, é quase que um milagre. E era tão extraordinário o coração dessa pessoa que você nem percebia, você não sabia, você assustava quando você via o poder aquisitivo dessa. Você fala, cara, como assim? Como assim? De onde você veio? Você não é da terra, não, né? Nada temas. Irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra, dando a subida se fazer mais difícil, quando a subida se fazer mais difícil, faze uma pausa, adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo o pensamento sombrio. Receba cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. E que assim seja. Então, complementa aí, né, o nosso estudo. Nada temas nessa jornada redentora. O mal não existe. A dor, ela veio para te mostrar um ponto que você não está se atentando. E talvez seja o único ponto que está te atrapalhando a chegar onde você tanto almeja.
a receber aquilo que você tanto quer. E para de achar que quando a gente fala chegar no ponto onde você tanto almeja e receber aquilo que você tanto quer, é dinheiro, é conquistar o cargo, é não sei o que, não sei o que, não. É um equilíbrio emocional, né? É um equilíbrio um equilíbrio mental, uma companhia mais amigável, um ambiente mais confortável para você, menos barulhento, uma expansão da consciência, né? E isso sim é que vai fazer com que você chegue nas suas conquistas materiais. Porque quando você transforma por dentro e de dentro para fora, o seu de fora automaticamente também transforma, tá? Então é gradativo. O universo ele manda tudo para você depois que você se transforma por dentro. Não pensa vocês que o universo vai jogar uma mala de dinheiro no seu quintal, não. O universo ele vai te amadurecer, ele vai ampliar a sua mente, deixar a sua visão mais macro para você saber os pontos certos de pisar para alcançar o seu objetivo. Igual a gente estudou hoje, não existe varinha mágica no plano astral. Existe educação moral, educação emocional. E foi por isso que nós nascemos neste planeta de matéria, para aprender a lidar com as nossas emoções e educar a nossa moral. Beleza? Vamos lá encerrar então o nosso culto de hoje. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, percebendo a agitação do dia, tentando, Mestre, serenar as nossas frequências, para que não entramos na frequência agitada que nos puxa, que possamos ser paz, luz e equilíbrio, que possamos, Mestre, compreender os acontecimentos que nos cercam, os recados que nos são dados, as mensagens em formas de pensamento, os toques em formas de sensações e pressentimentos, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para aprender a conviver conosco, com os nossos pensamentos, as nossas escolhas, sempre nos avaliando, sempre nos colocando sobre a mesa, comparando o nosso comportamento com o comportamento do nosso Mestre e entendendo verdadeiramente o comportamento de um cristão. Que possamos ser luz para conosco, que possamos avaliar os nossos comportamentos e escolhas, que possamos parar de nos comparar com os nossos irmãos, para que enfim possamos entender o que é amar o próximo, ficando felizes com suas conquistas, comemorando suas vitórias, fazendo viva aos seus sorrisos, que possamos nos alegrar com a alegria alheia, que possamos, Senhor, proporcionar ao próximo alegrias, que possamos ser equilíbrio na vida daqueles que ainda não encontraram o seu ponto de equilíbrio. E que possamos ter consciência de que só conseguiremos ser assim avaliando os nossos pensamentos e sentimentos o tempo todo. Perdão por sermos ainda tão infantis, por deixarmos levar pelas frequências mais baixas, por sermos impulsivos, às vezes impensantes. Mas temos fé e o seu exemplo para sermos melhores a cada dia. Gratidão mais uma vez, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Oi, meu amor! Um beijo pra você aí. Aí tá frio? Aqui tá frio. Mas aí tá bem mais frio, gostei, né? Aí com certeza tá bem mais frio. Te amo, viu? Aproveita, você tá linda, maravilhosa, radiante. E tira muita foto pra nós ver. Vamos lá, gente? Pro nosso livro de estudo que já está acabando. Pelo menos um, né?
Quando eu comecei a fazer esse estudo com vocês, gente, eu juro que eu acreditava que em 1 ano, no máximo 2, a gente terminaria os nossos estudos e a gente tá aí chegando, né, no 4º ano. Muito tempo, hein? Meu Deus. E aí a gente vai até o final, né? Outro dia estavam me perguntando quando é que eu ia terminar. Eu falei, quando acabar. Você não cansa, não? Cansa. É difícil. Olha hoje o jeito que eu tô. E eu já acordei desse jeito, trocando as palavras, os pensamentos. Minha cabeça fala uma coisa, minha cabeça pensa... Olha, tá vendo? Minha cabeça pensa uma coisa, minha boca fala outra. Parece que eu acordei, minha cabeça tá aqui e minha boca tá aqui. Vamos voltar para nossa historinha, então? Nós estamos estudando o livro sobre o signo de Aquários, já na reta final, no capítulo 13, Reencontro com Arnash. Eu fico dando vários spoilers, né, dessa historinha, porque eu conheço a história desses personagens já de outras eras, né, de outros bem milênios aí, falta aí uns 12 mil anos aí para trás. E a história deles é bem comprida, inclusive, lá vai ela ser spoiler de novo. Inclusive, Arnash, ele foi amigo de infância na primeira encarnação de Andrei, que hoje é o Roger, que psicografou esse livro pra gente. Então, é daí que vem a ligação dos dois. Por isso que Arnash tem essa conexão tão forte com o Roger. Na primeira encarnação deles aqui no planeta Terra, eles vieram exilados de Capela, viveram na antiga e extinta Atlântida, né? E eles eram dominadores do Vril. Na verdade, o Andrei, que hoje é o Roger, ele era um grande dominador do Vril, que é um metal, uma força, né, magnética que a humanidade ainda não... Oi, Sim, seja bem-vindo! Que a humanidade ainda não descobriu, né, não conheceu. E aí os dois foram amigos de infância. Na época que a Cristal era a Evelyn, que era a esposa de Andrei, que hoje é o Roger. E aí, para vocês verem, né? Os 3 vieram exilados de Capela para o planeta Terra. A Cristal conseguiu manter a sua faixa vibratória, o seu processo evolutivo, seus valores. Hoje já é um espírito ascensionado, dominadora da cor violeta, né? Da transmutação. É assim uma fada praticamente, faz um trabalho maravilhoso no plano astral. O Roger, que era o esposo dela, teve uma queda aí, ficou um bom tempo no umbral, atuando como mago negro, né, ao lado de Arnash, que também era seu melhor amigo na época, que também caiu. Mas o Roger já tem aí uns 5 mil anos que ele despertou e tá voltando. Hoje ele se encontra reencarnado igual a gente, foi ele que psicografou esse livro. E Arnash ficou, né, um bom tempo ainda lá no umbral, mas hoje a gente já sabe que ele já tá aí planejando o seu processo reencarnatório para nascer de novo, se é que já não nasceu. Mas aqui na nossa história, o Arnash ainda é um mago negro, né? E a gente vai voltar à nossa historinha onde a gente parou. Vamos voltar aí um parágrafo pra gente... Gente, essa